Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, retomando os nossos trabalhos. Nessa tarde de sexta-feira eu venho trazer para vocês as últimas atualizações e as últimas notícias da prorrogação do auxílio emergencial e também do Bolsa Família. Quem falou dessa vez foi o novo ministro da Cidadania, João Roma. O Ministério da Cidadania é responsável e ajuda aí no processamento de dados, no processamento de pagamentos, calendários do auxílio emergencial. E nessa prorrogação do auxílio emergencial não será diferente. Para o conhecimento de vocês, acredito que vocês já saibam, porque eu já trouxe essa informação várias vezes para vocês, o ministro da Cidadania não é mais o Onyx Lorenzoni. Agora nós temos que ficar de olho no ministro João Roma, que substituiu o Onyx Lorenzoni, que agora ocupa o cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. O ministro da Cidadania se manifestou em uma entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes e eu vou trazer todas as informações e mais detalhes para vocês. Mas antes eu conto com a sua ajuda e com aquela força que vocês têm me dado todos os dias para que você curta esse vídeo, se inscreva aqui embaixo no canal se você ainda não é inscrito ou se você ainda não é inscrita e também não esqueça de deixar os seus comentários. Sem mais delongas, vamos lá para as informações então. Olha só, gente, a PEC emergencial foi aprovada tanto no Senado quanto na Câmara Federal. E o que falta, Matheus, agora para termos de fato a prorrogação do auxílio emergencial? Precisamos da promulgação do texto que será realizado pelo Congresso Nacional e precisamos, enfim, da famosa medida provisória que será ditada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. A expectativa é que essa edição, que essa medida provisória, seja publicada entre hoje e início da semana que vem. E quando começam os pagamentos, Matheus, qual é a previsão de calendário? Eu quero mais informações a respeito desse calendário de pagamentos do auxílio emergencial, como vai funcionar essa questão. Veja aí o que diz o ministro da Cidadania, o novo ministro da Cidadania, João Roma, em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes. O principal assunto político do Brasil hoje é o auxílio emergencial. A Câmara Federal deve votar em segundo turno a PEC emergencial que libera caminho para o governo pagar o auxílio emergencial para os brasileiros mais necessitados na pandemia do coronavírus. Nós vamos conversar ao vivo com o ministro da Cidadania, João Roma, aqui no Jornal da Bandeirantes, gente. Ministro, obrigado por nos atender. Bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Pedro. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no jornal. Bom dia, Thaís também. E ao nosso querido Cláudio Humberto. É uma satisfação muito grande estar aqui nesse plenário com vocês. Ministro, qual vai ser o valor do auxílio emergencial, hein? Não há valor definido na PEC. O governo é que vai fazer essa definição. O que o senhor já tem aí no Ministério da Cidadania a respeito do assunto que possa ser passado aqui para os ouvintes da Rádio Bandeirantes ao vivo, hein? Exato, Pedro. O valor da PEC será definido através de medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro. Nós estamos no aguardo da finalização da votação da Câmara dos Deputados, estamos otimistas. É um passo muito importante, tanto o Senado quanto a Câmara somando esforços e viabilizando com essa medida não só serenidade e responsabilidade fiscal, mas também viabilizando os recursos que nesse momento são extremamente necessários para os brasileiros que mais precisam, como você muito bem falou, e através dessa autorização legislativa nós iremos, portanto, dar sequência, viabilizar a operacionalização do pagamento do auxílio emergencial no ano de 2021. Ministro, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Não imagina o prazer que nós temos. Aliás, essa entrevista nós a pretendemos já há um certo tempo, mas o senhor não pôde nos atender naquela ocasião. E eu gostaria de saber o seguinte, uma coisa o senhor acredita com a expertise que o governo já tem, sobretudo a Caixa Econômica Federal, uma vez a emenda aprovada e promulgada, em quanto tempo vai ter dinheiro na conta dessas pessoas? São 30 e tantas pessoas muito pobres que estão assistindo a esse debate sobre o que fazer para gerar essa pequena quantia para cada um deles, que representa um esforço importante do país, mas, enfim, para cada um deles significa uma quantia muito pequena. Enfim, eu queria saber isso. Em quanto tempo? Quantas horas? 48 horas? 24? Em quanto tempo as pessoas poderão contar? É uma operação grandiosa, Cláudio Humberto. Você imagina que no ano passado chegou até a ter interrupção do Sistema Financeiro Nacional para processamento do auxílio emergencial.
no próximo dia 18, inicia o pagamento, né, de acordo com o calendário, do programa Bolsa Família. E o auxílio emergencial será processado logo após, né, o pagamento desse Bolsa Família, que já estava programado, é um calendário estabelecido já há muito tempo. São muitos esforços e o empenho não é apenas em processar, em transferir o dinheiro e transferir esses dados para a Caixa Econômica realizar o pagamento. Mas o processamento aqui é mais amplo. Primeiro, através do cruzamento de dados, tirando imperfeições, para que esses recursos, que são recursos públicos, possam efetivamente atingir os verdadeiros destinatários, que são os brasileiros que mais precisam. Nessa nova etapa do auxílio, que vai custar em torno de R$ 250, é o valor médio do auxílio, podendo ser um pouco a menos o que iremos validar com o presidente da República para os individuais e um pouco a mais para as mulheres chefes de família. Então, esse cruzamento de dados possibilita justamente evitar, né, o pagamento indevido, né, para destinatários que não são o público-alvo, né, do auxílio emergencial e que, de fato, hoje isso gira em torno de aproximadamente 46 milhões de beneficiários. O início do auxílio emergencial chegou a atingir cerca de 68 milhões. E hoje já cria alguns transtornos, tanto que já agora na declaração do imposto de renda, eu falei essa semana com o secretário especial da Receita Federal, Tostes, e já há pessoas que já estão preenchendo o seu imposto de renda e ali detecta que não seria público-alvo do auxílio, e mesmo assim recebeu o auxílio. Ele já recebe de imediato uma guia de recolhimento da União para devolver esses recursos, para que os recursos do auxílio emergencial possam ser destinados aos seus verdadeiros destinatários, que é justamente o público vulnerável, a população que está sem possibilidade de renda, né, pessoas que realmente têm muita necessidade, porque é um recurso, Cláudio, que faz uma diferença muito grande naqueles brasileiros mais necessitados. Ministro, bom dia. Queria perguntar para o senhor o seguinte, justamente a respeito fechou um pouco o cerco no público-alvo do auxílio emergencial, e a gente entende que na primeira edição do auxílio emergencial, pela urgência, pela abrangência, teve coisa que passou ali pelo controle, e teve muito pilantra que pediu auxílio emergencial sem ter claramente o direito a ele. Nessa reedição agora do auxílio emergencial, mais magrinho, o governo consegue garantir que quem receber de fato precisa? A gente vai ter um controle melhor para impedir que pessoas mal intencionadas deem essa garfada no auxílio emergencial, ministro? Olha, o controle evoluiu muito. O resultado, né, a expertise e hoje a quantidade de dados existentes, né, no cruzamento de várias fontes de dados, né, Dataprev, Serpro, são várias informações cruzadas aqui. Então hoje já há uma cuidado muito maior. Óbvio que isso é um trabalho permanente, né, sempre há, né, quase como você permanentemente ficar nessa tentativa de atingir diretamente. Numa folha de cerca de 46 milhões, naturalmente, sempre existem duas faces, né, negativas nesse ponto. Um é justamente a falta de controle por impossibilidade de informação naquela data da transferência, não é? Pois você precisa saber justamente se ela não recebe mais outro tipo de benefício, uma série de informações, e nem sempre esses processamentos chegam naquela data fatal. E além disso, tem a outra faceta, como você muito bem falou, né? Pessoas que justamente se utilizam não só da boa-fé desses brasileiros necessitados, como também buscam de forma muito organizada, né, estabelecer fraudes, né, buscar lesar a execução de um programa tão importante como esse, né, com total falta de humanidade. Tanto é que já observamos nessas últimas semanas várias operações da Polícia Federal e os órgãos de controle desbaratando organizações criminosas, né, e pessoas mal intencionadas que estão cometendo crime federal, né, se apropriando indevidamente desses recursos.